palavra. Marcos capítulo 16, perdão. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículos 15 a seguir. Depois vamos aos Hebreus 11. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora vamos na carta do escritor aos Hebreus, vamos ler 10, 37 a 39 e 11 a seguir. 10, 37 a 39 e 11 a seguir. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel. Agora vamos para o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé. Versículo 8. Pela fé, Abraão. E vai se seguindo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, lemos a palavra, temos um esboço, mas o Senhor é o que quer falar conosco nesta manhã, eu tenho certeza, porque a tua igreja se reúne voltada para ti e na esperança de ouvir o Senhor, através de um fanico de barro, mesmo assim, falar conosco. Por isso, meu Deus, humildemente pedimos, fala conosco, queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus, e faça-se tudo quanto queira para teu povo nesta manhã e nesta noite também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos concordam, diga amém. Tome assento adorando Jesus. Presbítero Maciel, bem-vindo de volta, pois nós recebemos, esqueci aqui. Meus irmãos, a ordem de Deus para a igreja é ide. E como nós já dissemos algumas vezes, o ide aqui está no gerúndio, então é indo. Desde que eu aceito Jesus, eu já começo a minha missão. E ela deve começar no lugar onde estou. Porque eu não posso ser um profissional como aquele que trabalha numa empresa. A pessoa, ela sai da empresa, vem para a igreja, vai para casa, mas só retoma a sua profissão quando bate o seu cartão, ingressa no seu trabalho e retoma aquilo que ele deve fazer naquele lugar enquanto profissional.
nós não somos profissionais, nós somos nascidos de novo. Então, nós somos o que somos desde o dia que nós tivemos um encontro com o Senhor. É o encontro que me faz nova criatura. O encontro verdadeiro, nós já falamos sobre o que é o encontro com o Senhor. Nós somos tornados, feitos, novas criaturas. O novo ali não é um novo de reformado. Ah, meu carro ficou novo, mas foi reformado, por isso está dizendo que ficou novo. Não é assim. Ali é um novo, de zero. As coisas velhas se passaram, quer dizer, acabou aquela história, tudo se fez novo. A partir deste encontro, e se isso não acontecer, é porque não houve encontro, mas a partir de um encontro real, verdadeiro com o Senhor, nós nos tornamos missionários, aqueles que já começam a fazer a parte que lhe cabe como membro desse corpo e desta missão. Quando pessoas ingressam e começam, e essa obra aconteceu, pode acontecer de no meio do caminho regressar. Parar de se empolgar com as coisas de Deus, esfriar na fé, apostatar até da fé. A carta do escritor aos Hebreus, que não se sabe quem escreveu, né? Pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, Barnabé, pode ter sido outras pessoas que tenham escrito a carta, Silas, mas o importante é o conteúdo desta carta, um conteúdo realmente revelado pelos céus que nos edifica. A carta foi escrita, muito mais como um grande sermão, para as pessoas que estavam querendo voltar atrás. As pessoas estavam esmorecendo na fé por causa das perseguições que estavam sofrendo. Eles queriam voltar ao judaísmo, à antiga prática da fé. Então o escritor agora, ele quer revelar a cristologia pura para esse povo entender que sem Jesus não há salvação. E que é em Cristo que nós temos um descanso maior, um descanso melhor. É em Cristo que existe uma cidade superior, que existe um lugar maior. E ele revela esse Cristo maior que a lei, maior que os profetas, maior que Moisés, maior que Arão, maior que os anjos, o Jesus, Filho de Deus. Por isso ele disse, não podemos pisar o sangue, não temos como negligenciar tão grande salvação. Se aqueles que negligenciaram a lei foram condenados, e nós, se negligenciarmos tão grande salvação, por quê? Porque agora é em Cristo que nós temos o céu. Então ele vai trazendo essas coisas, não é? E estas revelações, para que as pessoas não esmorecessem na fé e abandonassem a fé. E é interessante porque parece que hoje precisamos de uma nova carta aos Hebreus, não é? Quantas pessoas desigrejadas, destempladas e arrumam tantos nomes para falar que não vai na igreja. É um êxodo das igrejas, né? Louva a Deus pela permanência dos nossos irmãos, né? Nós temos pouco disso, mas graças a Deus temos um entendimento do que é servir a Deus, né? Passamos por provas, passamos por lutas. É por isso que ele vai chegar na altura do capítulo 10 que lemos aqui e vai dizer, olha, porque ainda mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, Jesus vai voltar. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se vocês recuarem da fé, Deus não tem prazer em vocês, e Deus não vai levar quem não tem prazer para o céu. E ele diz, nós porém não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás para a perdição. Não, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não podemos esmorecer na fé, nós temos que ter essa fé. Nós temos que acordar para esta fé. Então, às vezes a pessoa começa ingressado no indo,
mas depois, de alguma forma, vai se entristecendo, né? Mateus 13 fala das parábolas de Jesus, né? A parábola do semeador, que saiu a semear, e ele joga a semente em 4 corações. Um coração que está à beira do caminho, um coração que tem pedras, um coração que tem espinhos, mas um coração fértil. Aqueles outros 3 se perdem, 75% se perdem, mas o coração fértil produz a 30, a 60 e a 100 por 1. O coração que recebe a palavra é o coração que vai crescendo, que não volta atrás. Ele cresce a 30, mas depois vai a 60 e ele vai e completa 100 por 1. Então nós temos que entender que a palavra, nós temos que, por isso que a gente tem que congregar, por isso que o escritor, nós lemos no capítulo 10 estes versículos, mas o escritor no versículo 25, anterior aos que lemos, no mesmo capítulo 10, ele diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. É um perigo fazer isso, parar de ouvir ouvir advertências de Deus. Eu falei aqui outro dia, pessoas que não, igreja, eu entro lá na minha casa, eu entro na igreja fulano e participo, eu entro lá nas palavras do Silas, nas palavras do Marco, nas palavras do Cláudio, nas palavras e vai conseguindo doutores para si, e palavras para si, a seu bel prazer, a sua escolha. Não, quando eu congrego, eu não escolho a palavra, Deus escolhe e fala. Você veio aqui nesta manhã sem escolher a palavra, você sabia que era um culto de missões, mas Deus escolheu a palavra para falar conosco, né? As mulheres que vieram ontem não escolheram a palavra, mas Deus escolheu a palavra que transformou a vida de mulheres. Então congregar é não escolher a palavra, mas escolher ouvir o que Deus tem para falar. É importantíssimo. Então as pessoas vão recuando, vão deixando de frequentar, e é um grande mal. E aqui a advertência para não recuar, para continuar, para ter consistência, para ter firmeza, para curar esse coração à beira do caminho, esse coração com espinhos, esse coração com pedras. Tem que tirar isso, né? O que são essas coisas? São as pessoas que deixam roubar a palavra de si. O fofoqueiro hoje rouba a palavra do culto. As conversas paralelas rouba a palavra dos corações, né? O amor às riquezas rouba a palavra do coração, o amor aos caprichos, às vaidades rouba a palavra do coração, mas o coração preparado, ele recebe a palavra e ele frutifica. O que é um coração preparado? É aquela pessoa que está dizendo, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para ouvir tua voz, fala comigo, eu quero mudar, eu quero transformar-me. Eu quero ser mais de Deus, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero ser mais do Senhor, então fala comigo. E esta pessoa que está preparada para isso, ela recebe a palavra para mudar, e Deus muda, e Deus transforma, e Deus dá nova história, e Deus vai abrindo e ampliando os horizontes. Quem recebe a palavra é aquele que está alicerçado na rocha, ele se torna inabalável. Existem 2 alicerces para quem está ouvindo a palavra. Tem o alicerce daquele que ouve, mas não pratica. O alicerce dessa pessoa, ela é um alicerce de areia. A construção é a mesma, mas o alicerce é areia, porque não pratica. Então vem ventos, rios e tempestades e combate e destrói a casa, porque a pessoa não pratica, não coloca a palavra em prática. Ela é bem instruída, mas ela não é evoluída para a palavra, ela não é consistente na palavra, então as mesmas coisas vêm e destrói, mas o que pratica, as mesmas tempestades, rios e ventos vêm, mas não destrói, é inabalável, porque esse ouve, guarda e pratica a palavra de Deus. É necessário essa consistência, é necessário, e para isso precisa de uma base. Qual que é a base? A fé. Sem fé é impossível. Sem fé ninguém vence. Sem fé não há história. Sem fé não há ministério. Sem fé não há Jesus. Sem fé não há Deus. É impossível agradar a Deus sem fé.
E nós vivemos como filhos para agradá-lo. A nossa maior missão não é ir por todo mundo. A nossa maior missão é agradar a Deus. Quando eu vou por todo mundo, eu estou atendendo a voz de Deus e estou agradando. Quando eu vou por todo mundo e vou às almas, eu estou atendendo a voz de Deus e estou agradando a Deus. Eu estou crendo no que Ele falou, estou crendo no que Ele ordenou, estou fazendo com prazer. E vejam bem que eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, sua palavra e nós sendo verdadeiramente de Deus. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que ajuda pessoas, que dá dinheiro para pessoas, que dá casas para pessoas, que dá condições fabulosas para pessoas, mas não tem fé em Deus, não adianta. São obras mortas. Por isso que muitas vezes Paulo está defendendo que as obras não salvam. Mas Tiago defende algo ainda especial sobre a fé. Se você tem fé verdadeira, a sua fé vem com obras. É o contrário, as obras não compram nada e não salvam. Mas se eu tenho fé verdadeira, as obras revelam que eu tenho fé. Então eles não estão brigando, eles estão revelando coisas profundas, Paulo e Tiago. Então, meus irmãos, o alicerce, a estrutura é a fé. Por isso eu quero ministrar o Senhor nos dando palavras. Deus levanta uma nova geração de missionários. Deus levanta uma nova geração de missionários. Deus não quer missionários profissionais. Deus não quer missionários cumpridores de ordens. Deus quer missionários cheios de fé. A fé que agrada a Deus. A fé que diz, eis-me aqui. A fé que não põe o emprego na frente, o salário na frente, a condição na frente, o esposo na frente, a esposa na frente. A fé de alguém que diz, eu sou do Senhor. Antes que o meu casamento existisse com a pastora Vilcelene, ou com a irmã Vilcelene, ou com a Vilcelene, há aproximadamente 30 anos, em setembro vai fazer, mês que vem, o meu casamento, ele não existiu antes do meu Deus. E nem durante o meu Deus, ele existiu depois que Deus entrou na minha história. Eu amo a minha esposa, nós estamos unidos com o propósito de servir a Deus. O casamento é um propósito de servir a Deus. Está escutando? O casamento é um propósito de servir a Deus. Por isso o namoro, a conversação para saber se Deus tem propósito no namoro. Se essa união vem de Deus, não adianta você casar com quem Deus não tem propósitos, porque casamento é uma união de propósito, e o propósito é de Deus. Então a oração, Deus, essa direção. No namoro, a santificação, porque é glorificar a Deus no namoro. O casamento é para servir o Senhor, não é fanatismo, servir com cegueira, servir sem saber o que está fazendo, não, é algo lúcido. O meu pai é o Deus que está no céu. Antes do meu pai, Adelício Pires da Silva, e da minha mãe, Helenice Pereira da Silva, o meu pai e minha mãe é Deus que está nos céus. Ele que me chamou, Ele que me criou. E eu não estou falando isso revoltado com pessoas, não. É sabendo que Ele é a fonte e a causa de todas as coisas. Por isso que o escritor aos Hebreus vai revelar uma fé para nós diferente. No capítulo 11, ele vai falar dessa fé maravilhosa, que eu vou falar daqui a um pouquinho. Mas agora no versículo 2, no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito daquilo que não existia, daquilo que se vê, daquilo que não existia. Então ele está dizendo uma coisa, ele está começando na ordem, tudo parte de Deus. Foi Deus que fez todas as coisas, tudo partiu dele, ele fez pela palavra. Então a nossa fé não é no que está aqui aparente, mas naquele invisível, que fez das coisas invisíveis, tudo que se vê, foi por Ele, pela palavra dEle, pela força dEle, nós temos um Criador, aleluia, nós viemos dEle, nosso casamento existe a partir dEle, isto está tão claro em João no capítulo 1,
Quando ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí no versículo 3 ele diz: e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez teria sido feito se não fosse por ele. O nosso casamento existe por ele, aleluia. A terra existe por ele, aleluia. O nosso emprego existe por ele, os nossos recursos existem por ele. Tudo vem dele, é para a glória dele. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. A nossa vida está em Cristo. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. É pelo nome dele que somos salvos, é pelo nome dele que clamamos, é ao nome dele que nos dobramos. Ele é a glória, a majestade, o poder, ele é tudo em todos, ele é Jesus Cristo, ele é o Deus eterno. Então, um missionário que é chamado hoje, ele tem que ter esse entendimento. A igreja que é chamada hoje, ela tem que ter esse entendimento a partir dele. E aí, quando a gente tem esse entendimento, nós reconhecemos a nossa missão. Eu tenho a missão, você tem a missão. A maior missão de um missionário, antes de entrar nas direções ali, a maior missão de um missionário é ser exemplo. Você escutou? Então repita, por favor. Mais uma vez. Agora repita isso individualizando. Mais uma vez. Abre a boquinha, vê se consegue, em nome de Jesus. 1, 2, 3. E que exemplo? De destruição, de fracasso, de abandono da fé, de voltar atrás, como muitos estavam querendo fazer? Não, exemplo de alguém que serve esse Criador. De alguém que está ligado com o Criador. Não adianta subir ao altar, pregar palavras, descer daqui e mostrar que é um profissional. Estava cumprindo o meu papel. Uma vez eu fui pregar numa igreja, há muitos anos atrás, e aí o pessoal cantando que Deus é tudo, que Deus não sei o quê, porque Ele não sei o quê, por Ele eu morro, não sei o quê. E eu observando aquilo e não sentindo a presença de Deus. E aí analisando, né, porque cada um tem um ministério e uma forma que Deus usa. E aí a hora que terminou o louvor, que chegou o momento da palavra, todos os membros do grupo de louvor estavam lá fora. Aí como eu era mais bruto, para ajudar quem me chama de pitbull, aí, a hora que eu peguei a palavra, eu falei assim: cadê aqueles irmãos que estavam cantando aqui que Jesus é tudo? Onde eles estão? Cadê? Alguém? Não está. Estão lá fora. Ah, então Jesus não é tudo. Porque se Jesus é tudo, o culto é inteiro para Ele. Deus não quer profissionais. Deus não quer que você ocupe. O nosso grupo de louvor é abençoado, graças a Deus, são servos de Deus, são exemplos aqui, glória a Jesus por isso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando para nós não sairmos do prumo. Se Jesus é tudo, o culto é inteiro. Nós não somos profissionais, não fazemos apresentações. A gente não senta no banco e canta só quando é convidado para cantar. A gente senta no banco e canta congregacionalmente. A gente não assume o altar e pede para o povo adorar a Deus, sendo que na cadeira não está adorando. Então, as pessoas, obreiros do altar, vocês me permitem? Posso falar? Posso? A igreja está observando vocês. As pessoas da internet estão observando vocês, principalmente quando as cadeiras estão aqui. Então, dá para ver quem está longe, quem não está nem ouvindo. Porque tem hora que a palavra é forte, que Deus deu ao pregador, à pregadora, e a igreja tem uma reação de adoração por aquela palavra. Mas no altar não tem uma reação. E esse momento as pessoas estão vendo. Aí quando você for pregar para dizer para a igreja que eles têm que ter reação, o que vai acontecer com a igreja? Entendeu? O tanto que a nossa responsabilidade é grande.
Não, mas é o meu jeito de adorar. Então você não vai pedir para adorar diferente. Ó, irmão, fica todo mundo quietinho, porque é o meu jeito de ficar quietinho. Então ninguém aqui adora desse jeito, só do meu jeito. Entende como que, quando a gente é pregador de uma igreja pentecostal, de uma igreja que tem expressão de louvor, não é que vocês têm que ser engessados, vocês têm que ser falsos, não é isso. Mas nós devemos exemplo, principalmente no altar, entendeu? Vocês não estão me entendendo mal, porque uma vez foi falado isso, parece que teve até umas revoltas por causa disso. Mas não é, nós temos que nos ajudar. Ai, pastor, o senhor também tem um problema aí. Hoje eu recebi uma crítica muito construtiva de manhã, de alguém falando sobre uma questão da igreja, que poderia melhorar nisso e tal, e eu achei maravilhoso, porque é claro que a gente não vê tudo, não sabe tudo, não é Deus, né? Nós estamos trabalhando para fazer algo melhor cada dia. Então isso é bom, receber crítica é bom, porque às vezes a gente não sabe, a gente não vê, né? Não, mas eu estou passando por isso ou por aquilo. Mas quando você prega, você não fala que a gente tem que adorar? Não, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Mas quando Paulo estava preso, o que é que ele fez? Então nós somos exemplos. Os maiores exemplos que a igreja espera ver é em nós que ocupamos o altar. E Deus nos formou para isso. Não voltemos atrás, vamos continuar adorando e fazendo a obra, né? Assim vale para as pregadoras, para os pregadores que aí estão. Nós temos que ser o que somos em todo o tempo. Amém? Então, a principal dívida de um missionário, de uma missionária com as pessoas, é o exemplo. E eu falo aqui debaixo do sangue de Jesus, porque não é que nós jamais poderemos errar. Nós não vamos viver para errar, mas nós somos pessoas errantes, que às vezes comete um erro, mas não quer dizer que isso define a nossa vida. Quando cometermos algum erro, nós temos que tratá-los, redimir. Ó, meus irmãos, eu errei naquilo, me perdoe, né? Isso aí é de exemplo, porque o exemplo não é nunca errar. O exemplo principal é, se errar, corrigir diante dos olhos de todos. Amém? Então, nós queremos ser esses missionários que Deus comissiona, uma nova geração de missionários. E esses missionários têm que ter essa fé que agrada a Deus. Se eu agrado a Deus, eu agrado os irmãos. Se eu agrado a Deus, eu sou sujeito às lideranças que Deus coloca sobre a minha vida, porque tudo isso está na palavra. Tem gente, não, eu só obedeço Jesus. Então Jesus manda sujeitar as autoridades, ué. Ou não manda? Sim ou não? Então, que negócio é esse? Estou obedecendo Jesus, mas não sujeito às autoridades em Cristo e às autoridades seculares também. Romanos 13 fala de toda autoridade, mas obedecer no que é justo, no que é honesto, no que é correto, no que é bíblico. E naquilo que tiver entre homens e Deus, aí eu fico com Deus. Pedro falou, quando der a ordem para Pedro, não prega mais. Aí Pedro falou, cumpre obedecer homens ou a Deus nesse caso? Aí é a Deus. Mas se existe uma autoridade, a polícia, né, Derek Sintra, e manda a gente, tira o carro daqui, tem que tirar, aí com prazer, sem brigar. São autoridades para o bem. E quem pratica o bem não resiste à autoridade, porque faz o que é certo, não é? Quem resiste à autoridade, a Bíblia diz em Romanos 13, que resiste, Romanos 13? Resiste a Deus e traz condenação sobre si. Então a palavra de Deus é o prazer que nós guardamos em nós para ser exemplo para a glória de Jesus Cristo. Amém? Por isso 1 João 2:1, filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Amém? Feito esse alicerce, Deus, o princípio de tudo, a fé que agrada a Deus e que exige primeiro um exemplo, nós vamos olhar para as questões desse capítulo 11, porque eu ia falar Paulo, né? Porque tem hora que parece Paulo demais. O escritor aos Hebreus, ele fala para não voltar atrás. Aí ele vai falar dessa fé, e ele vai exemplificar a fé depois de fazer essa defesa. Que tipo de fé, olhe para cá, que tipo de fé é essa que eu estou falando? É como o escritor dizendo,
a nós. Aí ele vai falar, pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano fez isso, pela fé. Essa fé me faz viver uma vida para a glória de Deus. Diga, eu tenho que viver uma vida para a glória de Deus. O que o escritor vai trazer a nós do Novo Testamento? A nós a partir de Cristo. O exemplo do Antigo. Existiam os missionários de Deus no Antigo Testamento, porque missionário é todo aquele que cumpre a missão. E a primeira e mais principal missão nossa é viver para a glória de Deus. Então ele vai trazer para nós estes no Antigo Testamento para serem uma nuvem de testemunhas para o Novo. Capítulo 12 ele vai dar um portanto ali, que é um conectivo ligando o texto anterior, dizendo, portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, agora é a nossa hora de correr a carreira da fé. Eles correram, agora é conosco. Então os missionários do Antigo Testamento são exemplos para nós no Novo Testamento. Concordam com isso? Lembrem-se, ide por todo o mundo e pregai meu evangelho a toda criatura, e eu estou com vocês. Então vamos olhar para a palavra de Deus. Quando, aqui no versículo 7, depois de sem fé é impossível agradar a Deus, Deus fala sobre Noé. Eu não vou observar a ordem aqui, eu vou observar a ordem do que Deus foi colocando no meu coração aqui, tá bom? Mas tudo faz sentido segundo a revelação de Deus. Pela fé, versículo 7 com a Bíblia aberta, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha, o missionário muitas vezes, ele está cego para si, vendo com os olhos de Deus. Cego para si porque ele não entende o que está por vir muitas vezes. Mas ele sabe que Deus entende, que Deus sabe, que Deus vê. Então, ele temeu. Uma coisa excelente para o missionário desta geração que Deus quer levantar é ter temor de Deus. Eu não posso sair abandonando as coisas, eu não posso sair desprezando as coisas, eu não posso simplesmente falar, eu não vou porque dessa vez, eu não sei, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Ontem nós tivemos aqui 16 guerreiras no corredor de fogo. Deus usou, Deus honrou, foi bênção do céu, Deus aprovou, Deus trouxe vitórias, e tem vitórias que vão chegar a partir de hoje, na vida dessas guerreiras, eu sei pelo Espírito do Senhor. E aí faltaram algumas. Agora, qual é a justificativa verdadeira? Porque se eu tenho temor, tem pessoas aqui que estavam esperando, sem saber, a minha oração. A característica que Deus me usa, o tipo de dom que Deus me usa. Então, se eu me ausento daquela escala, daquela chamada do céu, para que eu faça, eu estou trazendo prejuízos no reino do Senhor. Você entende isso ou não? Há uma missão dada, e missão dada tem que ser missão cumprida. O céu não quer saber das nossas limitações. Quando Ele nos chamou, já conhecia muito bem. Ele sabia muito bem. Ele sabe nossa vida, de trás para frente, de frente para trás, toda ela, até a eternidade. E quando Ele nos chama, Ele sabe que nós podemos fazer se nos esforçarmos. Quantas pessoas hoje poderiam estar aqui de manhã? Glória a Deus pela vida de todos que aqui estão. Número muito bom. Mas quantas outras pessoas não entenderam que Deus estava provando que se você tem uma chamada missionária, tem que aprender a sacrificar. E não é sacrificar porque o pastor está aí, eu tenho que ir, porque o pastor está aí, porque o pastor está aí. Essa filosofia para Deus é morta. Você tem que vir porque você tem uma chamada e valoriza.
Você tem que vir porque você ama a Deus acima de todas as coisas. Você tem que vir porque Ele é o Criador. Você tem que vir não porque o pastor vai pegar no meu pé se eu não for, não. Você tem que parar com isso. Se o pastor pegar no seu pé, você tem que se alegrar, porque Ele está interessado que você esteja de pé, que você esteja levantado, que o mal deste tempo não te cerque, não te pegue, não te destrua. Preste atenção em nome de Jesus. Nós temos que aprender a amar pessoas que nos corrigem, amar as correções de Deus. O filho ama a disciplina. Se o filho aborrece a disciplina, Hebreus no capítulo 10 de novo, chama de bastardo. Nós temos que acordar para as verdades de Deus. Noé temeu quando ouviu. Nós temos que temer quando ouvimos. Se nós queremos estar nessa geração de missionários para este tempo, nós temos que aprender a temer, ouvir a voz de Deus. Abacuque estava vivendo um tempo de crise terrível. A figueira não florescia, o produto da vide estava mentindo, faltava o gado miúdo, o gado graúdo, estava uma tempestade de coisa ruim. Aí ele disse: ouvi a tua palavra e temi. Ouvir a palavra tem que trazer temor, tem que trazer respeito. Não pode brigar com a palavra, não pode discutir com a palavra. Se ela é de Deus, tem que ter temor, tem que ser recebida. A palavra me lava, me limpa, me purifica, me justifica, me levanta, me fortalece, me santifica. A palavra me faz nova criatura. Ei, managanaia. Nunca brigue com a palavra, ame a palavra, receba a palavra, guarde a palavra, pratique a palavra. É interessante que Noé ouviu Deus. Nós temos a palavra de Deus toda. Noé ouviu Deus para a construção da arca e escape dele e da família. Nós temos a palavra para todas as instruções, para todo o nosso pensar, deitar, levantar, dirigir, raciocinar, refletir, decidir. Nós temos tudo. Então, será que nós estamos tomando as nossas atitudes segundo a palavra? A nova geração de missionários, eu poderia dizer, a nova geração da igreja que o Senhor quer neste tempo, é uma geração que teme ao Senhor como Noé temeu. Estão entendendo a palavra? Olha o que Gênesis 7:1 disse aí, e guarde essa palavra. Quando Noé disse, divinamente avisado, então ele temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo o quê? Segundo a fé. Agora observe um outro elemento de instrução para nós. Raabe. Quando você vai ver essa mulher Raabe, versículo 2, 12 a 14 de Josué, e ela está citada aqui em Hebreus, no capítulo 11, como a mulher de fé, versículo 31. Olha o que diz o versículo 31, no capítulo 11. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Lembra quando Deus nos chamou, quando nós vivíamos prostituindo nesse mundo? Porque existem prostituições na Bíblia diferentes. Tem a prostituição do corpo, mas tem a prostituição dos ídolos. As pessoas que envolvem com ídolos estão prostituindo, segundo a Bíblia. Os que se tornam amigos do mundo estão adulterando. Infiéis, adúlteros e adúlteras. Tiago 4,4 diz, desses fiéis adúlteros, que se tornam amigos do mundo e instantaneamente são feitos inimigos de Deus. Lembra quando nós estávamos lá? Quando nós começamos a ter a experiência com Deus? Quando Deus nos trouxe para a presença dEle? Quando Deus nos trouxe para o meio do povo dele, como fez com Raabe, e Raabe entrou na linhagem de Jesus Cristo, que vai nascer lá na frente, Deus tornou ela membro do corpo, aleluia, aleluia,
glória a Deus. A meretriz foi lavada, foi limpa, foi santificada. O missionário é assim, ele sai do mundo, deixa o mundo, deixa os deuses do mundo, deixa a amizade com o mundo, ele deixa os ídolos do mundo e vem para Deus, é lavado, é remido, é redimido e entra para o corpo de Cristo Jesus. Qual que é o link desses dois heróis da fé do capítulo 11, Noé e Raabe? Ambos salvaram as suas famílias. Por causa deles, a sua família, as suas famílias foram salvas. Entenda, meu irmão, a nossa primeira missão como missionários desta nova geração é salvar primeiro a nossa casa. Sua casa talvez tenha as pessoas que mais Deus queira ganhar através da sua vida. Ao silêncio. Sua casa está buscando o Deus que você já achou. Palavra do Espírito Santo. Eu não pensei em falar isso, saiu da minha boca. Sua casa está buscando o Deus que você já achou. Eles estão fazendo isso muitas vezes inconscientes. A alma deles pede socorro, desesperadamente pede por socorro. É por isso que eles bebem, por isso que eles se prostituem, é por isso que eles procuram novos horizontes, porque não têm satisfação na alma, estão desesperados, não sabem o que precisam. E você é a pessoa que tem o que eles precisam. Eu vou dizer novamente, você é a pessoa que tem o que eles precisam. Você é o missionário da sua casa. Você é o agente de Deus da sua casa. Você é o agente de salvação da sua casa. Só que a luz tem que ser colocada no veladouro, no lugar certo, na distância certa, na posição certa, para que toda a casa seja iluminada. 5:14-16 de Mateus. Você é o sal da sua casa, você é a luz da sua casa. O sal não pode ser insípido, tem que ter exemplo. A sua casa espera de você 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo de mulher de fé, de homem de fé. A sua casa, antes de ouvir o que sai da sua boca, quer ver o que a sua vida apresenta a eles. A sua casa, antes de querer ouvir o que sai da sua boca, ela quer ver o exemplo da sua vida, e o Deus que você serve tem que ser achado neste exemplo. Na sua maneira de adorar a Deus, mesmo que eles critiquem, na sua maneira de ser fiel, mesmo que eles critiquem, na sua maneira de ter compromisso com Deus e sua casa, mesmo que eles critiquem. Eles vão que criticar, sim, há uma espada quando a gente aceita Jesus dentro da nossa casa, filho contra pai, pai contra filho, etc, etc, porque você é luz e as trevas não se combinam, não combina com a luz, não tem jeito, uma dissipa a outra, não há como isso dar certo, mas a sua persistência com amor, com respeito, sem brigar, dando exemplo, vai fazer com que eles vejam que eles estão indo de mal a pior e você está indo de bem a bem, de bom a bom, de cheio a cheio, de glória em glória, de fé em fé. Você enfrenta crise, mas sabe com força enfrentar as crises. Você tem problema, mas vai buscar a Deus e Deus traz solução. Deus vai mostrar a eles que existe o Deus verdadeiro dentro de você, mas você precisa se levantar. O mundo está sendo destruído, é necessário construir a arca. É necessário que você volte os olhos para os homens e mulheres de Deus. Deus quer destruir Jericó, mas quer guardar a sua casa. Entenda. Pelo amor de Deus, alguém está entendendo esta palavra? Pelo amor de Deus, alguém está decidindo viver esta palavra?
A pessoa que não conhece Jesus não sabe nada disso que você já sabe. Você é que sabe. Você tem que persistir e perseverar no seu exemplo. Não briga, não levanta a voz. Saiba conversar, saiba pedir graça, saiba pedir força, saiba ser exemplo. Primeira missão da nova geração de missionários deste tempo é a sua casa. Deus quer derramar um avivamento sem precedentes nesses dias. Receio que já passou da hora, mas Deus ainda quer derramar esse avivamento. E o avivamento, pela revelação do Espírito Santo, começa na minha casa, na sua casa. Por incrível que pareça, apesar de que precisamos da igreja, o avivamento não vai começar na igreja. O avivamento vai começar na sua casa. Quando você acordar, que os seus filhos precisam ouvir a Bíblia antes de dormir. Que seus filhos precisam ver você colocando as mãos sobre a cabecinha deles e dizendo: abençoa, é um servo de Deus, é consagrado a ti, faça um homem honesto, faça uma mulher honesta, faça cheio de graça, cheio de sabedoria e cheio do Espírito do Senhor. Meus filhos são para a glória de Deus, porque são teus filhos em primeiro lugar. Minhas filhas são para a glória de Deus, porque são tuas filhas em primeiro lugar. A minha casa é para a glória de Deus. Nós vamos vencer as nossas batalhas. Deus quer um missionário dentro de casa. É ali que começa, é ali que vai nascer o avivamento. E aí as nossas crianças vêm para a escola bíblica, não para serem curadas, restauradas, não, mas para continuar o que na sua casa começou. E aí nós vamos chegar para o culto, não para sermos exortados a mudar de vida em casa, mas para sermos mais avivados, porque já começamos o avivamento na nossa casa. Aí os cultos serão mais cheios de glória, mais cheios de unção, haverá mais arrebatamento de vidas, mais curas, mais maravilhas. A igreja vai chamar a atenção das sociedades. Está acontecendo alguma coisa naquela igreja. Eu estou falando e todo arrepiado aqui da glória de Deus. As pessoas vão passar em volta da igreja e dizer: tem alguma coisa especial ali, eu preciso entrar lá, eu tenho sede de entrar lá. Eu não conheço, mas eu estou sendo atraído para entrar naquela casa, porque a glória de Deus vai encher a casa de maneira especial. Quando encher a sua casa, a começar da sua vida, Deus chama uma geração de missionários. O problema que nasce na sua casa, a solução está em Deus a partir de você. Toda a situação criada, toda a situação gerada, e os missionários têm que entender isso. É por isso que a gente vem para a igreja e muitas vezes somos provados com irmãos na igreja, porque aí a gente sabe sair, sabe sobressair, sabe ser vitorioso nesse caso, e vai lá para dentro de casa e já aprendeu a solucionar problemas com gente que amamos. Quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos de missionários primeiro para as suas casas. Deus procura missionários que queiram primeiro ganhar a sua família. Tem eles aqui? Será que esses missionários se encontram aqui? Será que eles se encontram pela internet ouvindo esta palavra? Segundo, ao olharmos para Abrão, que se torna Abraão, versículo 8 do capítulo 11, estão com a Bíblia aberta? Quem ama a palavra de Deus? Percebam que sempre começa com esta colocação: a base, a estrutura é a fé, que começa no Criador e que me torna exemplo. Pela fé, Abraão, que na ocasião, embora o escritor já coloque o nome que Deus lhe deu, na ocasião na chamada dele, o nome dele era Abrão, que depois vai ser Abraão,
no hebraico. Noé, no hebraico é Noa. Tem os Noas aqui, glória a Deus. E Raav, que no hebraico é Raav. No hebraico quer dizer abundante. Uma prostituta que foi abundante, porque ela se converteu, foi lavada, limpa. Aleluia. E Abrão, pai elevado. Abraham, pai de multidões. O Abrão era exaltado. O Abraham vai ser canal de bênção para todas as famílias da terra. Percebam que Abrão salva a sua casa porque sai numa direção de Deus. E depois agora ele é alvo de salvação de todas as famílias da terra. Porque da linhagem de Abrão vai chegar em Jesus Cristo e por Jesus todas as famílias são abençoadas. Nós temos que ser missionários como Abraão, que guardamos e salvamos a nossa família por obedecer à voz de Deus de maneira inquestionável. E agora nós somos canais de bênçãos em Jesus Cristo para todas as famílias da terra. Logana Shamai. Aleluia. Pastor, como eu posso ser canal de bênção para todas as famílias da terra se a minha família não vai bem? É por isso que começa dentro da sua casa. Por isso que começa dentro da sua casa. Tem coisas que dependem de nós e nós teremos paz com todos. E nós teremos restauração e teremos e faremos e chegaremos onde Deus marcou. Quando, irmãos, quando não depende de você, você buscou a Deus, você pagou o seu preço e legitimamente o fez. Mas a outra pessoa não quis, o cônjuge não quis, brigou com você. Não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu nunca vou para a igreja, eu vou não sei o quê. Deus age. Porque há algo mais importante para Deus do que conservar casamentos. Eu quero que você me ouça com entendimento em nome de Jesus. Mais do que conservar casamentos, existe algo mais importante para Deus: almas. Entenda isso, Deus não quer separar ninguém, Deus quer restaurar todo mundo, e Deus quer dar força para que continue junto até que a morte os separe. Mas cuidado você que se levanta contra o esposo que tem uma chamada, ou contra a esposa que tem uma chamada. Porque para Deus o mais importante é o corpo e não o membro. Meu Deus do céu, que é isso, pastor? Por que Paulo entregou um a Satanás? Paulo, o do amor de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e vai. O amor perfeito, o amor incondicional, o amor ágape, agapau. Esse Paulo dá um para Satanás. Porque o fermento leveda toda a massa. Então o fermento tem que ser tirado. Esse homem tinha que ser tirado, porque senão o corpo seria destruído. A igreja seria destruída. Então Paulo entregar a Satanás é exclusão. Para que vê se haja uma salvação, se haja um despertamento, se haja um acordar. Fora do corpo. Porque se no corpo destrói. Por isso que Deus abomina quem semeia contenda. Daqui um pouco não vai estar no corpo mais e ainda vai sair odiando igrejas. Deus poupa o corpo. Para Deus o corpo é mais importante que o membro. Você está entendendo? Não se exalte. Seja humilde. Aceite a vontade de Deus. Permaneça no corpo. Permaneça no corpo. Permaneça no corpo. Em nome de Jesus Cristo. Aí, se alguém está interferindo, essa pessoa única está interferindo, a união traria salvação de 1000 almas. A união traria a salvação de 1000 almas. Deus prefere permitir coisas para que as 1000 almas sejam salvas e essa pessoa, enfrentando suas dores e lutas, possa pelo menos reconhecer e voltar. Está entendendo ou não? Por isso que é sério. Por isso que casar é sério. Por isso que casar com uma pessoa que não é de Deus é sério. Porque a pessoa que não é de Deus está aberta para as coisas de Satanás. E são elas diversas. Entendeu? Então salvou a família e agora é bênção para todas as famílias.
nós podemos continuar sendo bênçãos para todas as famílias. Deus quer levantar estes missionários. A Bíblia diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Deus quer levantar uma geração de missionários que partam sem saber para onde ir. Como assim, pastor? Se eu não sei para onde ir, como que eu vou partir? Ao som da voz. Levanta e vai. Uma das perguntas que mais surgem de pessoas, prestem atenção, que querem ser usadas por Deus, não converse. Uma das perguntas que surge por pessoas que estão inflamadas, incendiadas e querem ser usadas por Deus. Pastor, qual é o meu ministério? Pastor, para onde devo seguir? Pastor, o que devo fazer? Olha para Abraão. Abraão, ele andou ao som da voz de Deus, sem saber para onde ir. O importante primeiro não é saber onde você vai chegar, é saber dar os passos que tem que dar. Quais são os passos que Deus lhe deu? Quais são os passos que Deus deu ao divino, ao olhar para eles aqui, para ele ficar ali atendendo o altar, porque ele é um futuro pastor de igreja. Talvez ele não soubesse disso, mas ele está aqui observando o altar, cuidando do altar com carinho. O mundo inteiro que liga aqui na internet conhece o divino. Eu vou nas nações e as pessoas perguntam, quem é aquele magricelinho? Eu lembro da Vilcelene, na nossa lua de mel, ela filmando, eu entrando nas águas do mar, em São Paulo. Aí ela disse, ela esqueceu do recursinho que a câmera grava a voz. Lá vai meu magricelinho. Nunca esqueci, isso é um trauma que eu... Não, que trauma. Aí o magricelinho, falei, quem que é aquele magricelinho? Já mandaram até presente para ele da Espanha. Eu quero que você mande essa, foi gravata? Essa gravata para aquele irmão lá, que ele me ensina servindo o altar. Os passos do divino hoje é servir o altar. E ele vai chegar ao lugar, se Jesus não voltar antes, porque tem promessas que serão cortadas no meio para a volta de Jesus. Deus vai abreviar os dias. Mas se Jesus não voltar antes, ele vai ser pastor e será servido. Os passos são os de hoje. É do DCM olhar para Giovana. O que é que eu estou fazendo aqui? Uma das coisas que vai fazer a igreja amanhã chegar a lugares mais longínquos é a transmissão, é o marketing, são os trabalhos que estão feitos aí, que muita gente às vezes não vê, mas chega às nações. O que é esses meus passos? Talvez o Centro de Reintegração Peniel pergunte, por que eu estou aqui, por que eu faço isso, por que estou passando por isso, que negócio é esse, quando dará certo? Mas uma das coisas que vai precisar muito, são de casas de recuperação, que não preguem, que você nunca vai ser liberto, que você sempre tem que vigiar, não, mas que pregue que Jesus pode mudar tudo agora, e te colocar nojo da droga, nojo da bebida, porque Jesus não tem limites para ele operar quando ele quer libertar. Ele vai dizer, o meu pastor era uma pessoa envolvida nessas coisas, muitos irmãos da minha igreja eram, hoje eles têm nojo das drogas, das bebidas, das prostituições, porque Deus é libertador. Cada passo, não precisa saber para onde vai, tem que fazer o que tem que ser feito agora. Eu estou arrepiando aqui e sentindo a presença de Deus. Tem que fazer aqui e agora, porque eu, adolescente, estou tendo essa liderança sobre a minha vida, porque Deus está trabalhando, porque Ele sabe o futuro. Atenda agora, se una agora, faça parte das senhoras agora, faça parte dos varões agora. É necessário caminhar junto e crescer passo a passo. Aí o Abrão, exaltado, passa a ser Abraão, pai de nações. Deus não quer o exaltado, Deus quer o pai de muitos. Repitam comigo, Deus não quer o exaltado,
Deus quer o pai de muitos, a mãe de muitos. Ramanturasi amandaraya. A coisa mais principal da vida, depois de ter Deus e ser de Deus, é ganhar vidas para Deus, é resgatar vidas para Deus. Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? A pregação de ontem aqui da missionária Sara, gerando testemunhos. Gerar testemunho dói, gerar coisas para Deus e para as pessoas dói muito. Paulo disse, somos atribulados para consolar os que são atribulados. Tem coisa que você passa que não precisava passar, mas você é pai de muitos, você é mãe de muitos, então precisa passar para entender o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando, e saber uma coisa mais excelente: Deus resgata, Deus cura, Deus liberta, Deus sara, Deus transforma, Deus tem resposta, Deus tem vitória, Deus tem o conselho, a direção certa. Deus está chamando uma geração de missionários. Aleluia. A missão de ir, mesmo sem saber para onde. Levanta, entenda, não brigue com as propostas, não brigue com os estudos, não brigue com os ensinamentos, não brigue com as advertências, as exortações, as admoestações. Cresça, deixa de ser exaltado e passa a ser pai de muitos, passa a ser mãe de muitos. Não escolha o lugar, escolha se encher e se colocar pronto para a chamada. Entendeu? Não escolha o lugar para onde ir, escolha ser cheio e estar pronto para quando Deus disser: agora o próximo passo é este, eis-me aqui. Como negar esse chamado se me deste unção para prosseguir? Arabana Shandarai, está entendendo a palavra? Faça o que tem que fazer hoje, o amanhã virá. Vamos olhar para Moisés também. No hebraico é Moshe, tirado das águas. 11:23, está com a Bíblia aberta? Pela fé, olha o que começa. Como é que começa? Moisés, Moshe, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E ele, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meu Deus, que homem é esse? Por isso que ele é admirado e respeitado e obedecido pelos judeus. O canal. Deus disse a Moisés quando o chamou: você será como Deus no meio desse povo. Além de juiz, de legislador, de profeta, de quem o dirigiria este povo, líder. Ele era como Deus no meio do seu povo. Nós somos chamados para sermos como Deus no meio do povo, mas não o Deus no sentido de todos os atributos e de estar liderando tudo, não, mas aquele que está sendo exemplo, imitador de Jesus Cristo, e as pessoas vejam em nós Cristo Jesus. Moisés, tirado das águas. Deus procura missionários que entendam que o seu propósito não está nos palácios, mas na missão e direção que Deus tem, e por isso despreza o gozo do pecado e prefere sofrer por Cristo. Meu Deus, como isso falta. Escolher sofrer por Cristo talvez seja uma das batalhas maiores para a geração de hoje, porque ela não quer sofrer por Cristo, ela quer explorar Cristo. O que Cristo pode me oferecer? O que Jesus Cristo pode mudar e resolver na minha vida? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não é esta a visão da igreja. É o que eu posso dar àquele que deu tudo para me salvar.
Eu quero que vocês entendam essa palavra em nome de Jesus e parem de ser enganados por tantas falsas doutrinas por aí. É o que eu posso dar àquele que me deu tudo. Ou não é? Posso buscar uma cura? Posso, Ele me curou no Calvário. Posso buscar uma porta que Ele abra para mim? Um casamento, uma restauração, um milagre? Posso. Mas antes disso tudo, é o que eu posso dar a Cristo. Morreu por mim, viverei por Ele. Ele fez o que ninguém mais poderia fazer. Oh meu Jesus, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste por mim sangue no qual sempre posso vencer. Mas grato a Ti. Oh, aleluia. Faz-me mais grato. Aleluia, aleluia. Deus me levou aqui há 30 anos atrás. Quando eu cheguei num lugar para brincar com aqueles dois que ali estavam, que eu espelhava a minha fé. Eles até hoje não sabem disso. E aí eu cheguei pé por pé para brincar com eles. E eles estavam falando mal de mim. O Zaca, que era meu apelido, né, piadista, aquilo é fogo de palha. Ele está ali por algum interesse. Não dou 2, 3 meses, ele volta para as mesas dos bares. E eu escutei tudo aquilo, fiquei sem graça, envermelhei, voltei sem fazer barulho, peguei a minha motinha e saí andando e saí chorando. E eu disse ao Senhor: Senhor, vou mostrar para eles e para o Senhor que o Senhor é Deus da minha vida, que o Senhor me salvou, que o Senhor me libertou e que eu sou do Senhor para sempre. E esse hino veio na minha mente e eu comecei a cantar. Mais humilhado e cheio de amor, mais grato a Ti. A minha gratidão ao Deus que me libertou, ao Deus que me converteu numa noite só e me fez nova criatura. A minha gratidão ao Rei da Glória. Aleluia. Dia 17 de setembro, mês que vem, farei, se Deus quiser, 31 anos que Ele fez esta obra na minha vida. Nós temos que aprender, irmãos, servir a Deus por gratidão. Servir a Deus por gratidão. Nós fomos tirados das águas sujas deste mundo e lançados nas águas do rio de Deus. Nós não merecíamos entrar nesse clube santo, onde tem um rio com águas cristalinas, de graça, sem pagar nada para entrar. Nós saímos da zona deste mundo, nós saímos dos baixos meretrizes deste mundo, das águas sujas, e Deus nos chamou para o clube santo, onde tem um rio com águas lindas, aleluias, águas cristalinas, que nós mergulhamos cada dia e somos transformados de glória em glória, aleluia, de fé em fé, aleluia. É por isso que nós desprezamos os palácios, no bom sentido. Se Deus nos levar aos palácios, para lá sermos servos, ungidos e cheios do Espírito, glória a Deus, e nunca perdê-lo, amém. Mas nós desprezamos qualquer oferta, qualquer riqueza, qualquer cargo, qualquer título, porque já temos o título de eleitos do Senhor, de escolhidos de Deus, de salvos pela graça. Oh, alabaxaramandaragá. Moisés é tirado da água para ser formado no Egito, não filho de Faraó, mas servo de Deus. Como entender isso? Aleluia. Nós temos que entender, irmãos,
Quantos aqui têm faculdades, não é verdade? Faculdades direito, outros de pedagogia, outros tantos aí de tantas outras faculdades, as pessoas fazendo, outros já formaram, já pegaram os canudos, glória a Deus, mas toda a sua formação é para ser um missionário de Deus. Moisés foi formado na Harvard da época, eu digo assim, porque as faculdades do Egito eram as principais, as melhores, as inconfundíveis. Ele aprendeu toda a ciência, era para ser um homem exaltado, olhar para os hebreus e ter desprezo. Olha vocês, escravos, coitado, que gentalha, que gentinha. Olha, eu sou o próximo faraó, porque eu tenho capacidade para isso. Eu já venço batalhas, eu sou filho da filha de faraó. Então, não. Ele olhou para Cristo lá atrás. Como pode alguém olhar para Cristo lá atrás? Ele mesmo, irmãos, vai dizer lá na frente: tem um que vai vir depois de mim, a esse vocês devem ouvir. Aleluia. Ele tomou tudo isso, entendendo que Deus estava formando ele para ser o legislador do seu povo. É por isso que ele vai trazer leis dos céus e vai saber trazê-las de maneira bem clara para todo o povo, estatutos, leis, juízes, mandamentos. Ele tinha formação para isso, ele tinha capacidade. Deus formou ele. Deus não forma médicos para outros, senão para ser missionários. Deus forma engenheiros para ser missionários. Deus forma advogados para ser missionários. Deus te deu inteligência para ser missionário. Você está vendo mais que muitos, porque Deus quer que você veja para ser missionário. Não é para te fazer sentir melhor do que os outros, mas fazer você servir os outros por ter essa capacidade. Ele considerou que as humilhações por causa de Cristo eram riquezas maiores que os tesouros do Egito, pois sua atenção estava fixada na recompensa. E eu quero ganhar o mundo para perder Jesus? Nunca! Está por terra em nome de Jesus. Eu quero ganhar Jesus e a salvação eterna e morar com Ele, porque Ele é a razão da minha vida. Ele veio para mim, Ele já está em mim, e esse tesouro vale tudo. Cadê os missionários adoradores? Aleluia. E por último, irmãos, e não menos importante, Deus procura missionários que aprendam a tirar força da fraqueza. Nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar muito. Versículo 32 a 34. Olha aí para você ver. E que mais direi? Ele foi falando tantas pessoas na nuvem de testemunhas. E ele ficou agora sem tempo para citar tantos outros, porque é uma nuvem incalculável de testemunhas. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam no fio da espada, da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Meu Deus, Deus chama missionário para vencer todas as batalhas. Se tem um tempo que é necessário estar bem vestido e revestido de toda a armadura, é agora. As hostes infernais da maldade se levantaram contra a igreja, se levantaram contra principalmente os missionários, os que anunciam Jesus, os que são referências para mostrar Jesus às gerações, os que são levantados, que louvam só o Senhor, que não cantam música secular, que não se deixam levar pelos caprichos da vida, mas são pessoas consagradas, santificadas. Santificar os seus ouvidos, seus olhos, sua mente, seu corpo, sua alma, suas vestimentas, seu ir e vir, para
para Jesus Cristo. O diabo está odiando estas pessoas. O diabo se levantou contra este tipo de igreja. O diabo quer fechar as igrejas e abrir igrejas dos solidários, daqueles que aceitam tudo quanto é tipo de coisa, que despreza a palavra da verdade. Mas esses missionários chamados para a geração de hoje têm que ter força, têm que ter graça, e se estiverem fracos, da fraqueza tem que aprender a arrancar a força que vem do Senhor. Garabácia. Aleluia. Sansão viveu uma vida desregrada, é citado aqui por ele, mas está na galeria dos heróis da fé, porque na última hora da fraqueza tirou força. Estava cego, estava sem o cabelo, símbolo do seu trato com Deus, da sua aliança de nazireu com Deus, de consagrado a Deus. Estava humilhado, desprezado, porque viveu uma vida dissoluta, errada, sem servir a Deus. Aceitava o poder do Espírito para fazer proezas, mas não aceitava o poder do Espírito para fazer dele um homem fiel. Foi levado onde foi levado, mas na última hora da fraqueza tirou força. Você não está como Sansão nesta noite. Você não chegou ao ápice da desgraça como Sansão chegou naquela ocasião. Você pode se fortalecer nesta noite. Você pode, nesta manhã, você pode deixar Deus encher a sua vida na força e no poder do Senhor, receber a armadura de Deus e se levantar para Ele nesta manhã missionária. Managassaia, Aurabai, Otokomai. O fracasso não precisa chegar, a cegueira não precisa chegar, não precisa que rapem a sua cabeça ou que tire a sua honra. Aleluia. Você pode ser renovado nesta manhã. Você pode receber o Espírito da graça. Estou arrepiando de novo. Você pode receber o Espírito da graça nesta manhã. Você pode se levantar, criança, adolescente, jovens, adultos, senhoras e senhores, obreiros e obreiras, internautas. Nós podemos nos levantar recebendo essa glória que Deus está derramando nesta manhã, esta graça para os que querem ser a geração de missionários desta hora. Você pode levantar a sua mão, você pode implorar, você pode clamar, você pode dizer: eis-me aqui. Aleluia. Se você não tem empolgação, receio que você está morto, mas ainda você pode tirar força desta morte, porque o Rei da vida, Ele está falando conosco, comigo e com você. Ramandaragai. Ele clamou a Deus e da fraqueza Deus trouxe força. Gideão diz: eu sou o mais fraco, e da fraqueza ele se tornou o líder de Israel, que deu a vitória. Aquele que corta com uma espada é o significado de Gideão. Você pode cortar com a espada. A espada da glória está na mão de Deus, e a espada do Espírito, que é a palavra, está na nossa. Essas duas espadas associadas garante vitória. Garante vitória. Nós já somos vencedores nele. Nele nós vencemos já qualquer batalha, qualquer coisa que você está enfrentando aí, que você está dizendo: eu estou fraco. Pega a espada da palavra. Empunha a espada da palavra, unida à espada da glória que está nas mãos do Todo-Poderoso, Rabacandarai, o Criador. Aleluia. Você vai vencer. Da fraqueza já está vindo força, da fraqueza já está vindo uma energia do Espírito que habita em nós. Da fraqueza nós nos levantamos para o meio do campo de lentilhas e vencemos defendendo aquilo que Deus nos deu. Da fraqueza nós entramos no templo, derramamos a nossa alma amargurada, e o Senhor nos ouve e traz o profeta Samuel. Da fraqueza nós entramos para o nosso Calvário, para a nossa cruz, Arabassaia. Podemos até ser colocados no sepulcro, mas do sepulcro sairemos com todo o poder e autoridade, porque da fraqueza os missionários autênticos, eles tiram força. Ramakash.